Oi, gente! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre Grindhouse, a pornochanchada do horror, um novo filme do cineasta brasileiro Jonathan Cabré. Talvez, né, gente, vocês reconheçam o nome do Jonathan Cabré, porque eu já falei dele anteriormente aqui no canal, né, ano passado, em que eu fiz o vídeo sobre uma peça que ele dirigiu, né, chamada Era Uma Vez no Carandiru. Naquela ocasião, né, gente, o Jonathan Cabré, ele tinha falado diretamente comigo, né, me convidando para assistir a sua peça, e basicamente foi a primeira vez, né, que eu pude presenciar um evento, né, artístico, estando lá como uma parte da imprensa, né, para poder fazer vídeo e fazer conteúdo, e foi uma coisa, assim, que me deixou muito feliz, né, eu acho que foi uma conquista muito grande do canal e também minha, de forma pessoal, né? Então eu fico muito feliz, agradeço muito ao Jonathan Cabré e agradeço também ao fato de agora ele também ter me dado a oportunidade, né, para falar aqui com vocês sobre o novo lançamento dele, né, o filme Grindhouse, a pornochanchada do horror, que é um filme independente, né, lançamento, que ele está disponível, né, para venda digital, né? Ele acabou me dando o acesso desse filme, né, para eu assistir e comentar aqui com vocês no canal. E eu fico muito, muito feliz por isso, né, de verdade. Muito obrigado, Jonathan Cabré. Para a gente comentar sobre esse filme, né, é importante que a gente entenda dois termos que já estão presentes logo no título do filme, né, que são Grindhouse e pornochanchada. Então, eu vou aqui, né, gente, meio que fazer uma breve explicação sobre esses termos. Alguns de vocês talvez já conheçam esses termos, né, já estejam cientes, mas basicamente aqui eu vou fazer uma recapitulação, né, do que se trata. E para quem não conhece, né, quem nunca ouviu esses termos, aqui vai uma pequena introdução, né? Ainda tem muita coisa que você pode pesquisar, que você pode entender, mas aqui eu vou falar o básico, né, pelo menos para você compreender o contexto por trás dessa obra aqui. E então, né, gente, basicamente, grindhouses, né, era o nome que era dado para cinemas de rua, né, que passavam alguns filmes, assim, produções mais independentes, né, produções mais baratinhas, né, que não possuíam um grande orçamento por trás, né, daquela obra ali, que também muitas vezes elas não tinham uma excelência, assim, técnica, né, uma perfeição, uma coisa super bem feita. Eram produções que elas costumavam ser mais experimentais, mais baratas, né, e muita gente, né, até considerava os filmes como um filme B, né, que seria um filme que ele seria de segunda categoria ou de segunda qualidade, mas que ainda assim acabavam sendo filmes, né, que eles possuem uma relevância artística e cultural, né, tanto é que até hoje a gente tem muita referência a esses filmes, né, pessoas que se inspiram por esses filmes. Então, por mais que eles não fossem essa coisa assim, né, de um primor técnico, ainda assim era algo que tinha, né, esse valor artístico e cultural importante. E nessas grindhouses, né, a gente também tinha muitas vezes lançamentos, né, que eles davam o nome assim de double feature, que basicamente você pagava uma vez só o ingresso, né, e você tinha acesso a dois filmes, era uma sessão dupla, né, que você via um filme atrás do outro. Esse tipo de lançamento double feature, né, inclusive foi referenciado, né, na série American Horror Story, né, que é uma série que eu comento aqui no canal, né, tem vídeos comentando sobre essa série desde o início do canal, e eu fiz vídeo sobre essa temporada, né, gente, foi a 10ª temporada chamada Double Feature, que a ideia era exatamente essa, né, de numa temporada só a gente ter duas narrativas. Então teve uma história na primeira metade da temporada e outra história na segunda metade da temporada, né. Isso é uma referência a esses lançamentos que aconteciam, né, nessas grindhouses. Já a pornochanchada, né, gente, se trata de um estilo de filme que existiu no Brasil, né? É uma coisa mais específica realmente do cinema brasileiro. E se tratavam de filmes que eles abordavam temáticas populares, né, e temáticas assim bem voltadas de fato para o cenário nacional e o povo brasileiro, né? Eram filmes que eles tinham uma veia um pouco mais cômica, né, exatamente para agradar essa coisa assim mais popular, mas que também eles possuíam, né, um grande elemento assim erótico e sensual, né? Ou seja, aquela sacanagem, aquela coisa, né, que hoje em dia muitas vezes o pessoal chama, né, do jeitinho brasileiro, né, de que o brasileiro ele tem essa coisa, né, que é mais sensual, que é mais quente. E inclusive, né, esse estilo de filme, né, a pornochanchada, é bastante controverso, né? Muitas pessoas inclusive possuíam preconceito com esse tipo de cinema. Acaba sendo, né, inclusive daí que vem aquela questão, né, que muita gente ainda tem preconceito com o cinema nacional e fala que filme brasileiro só tem putaria, só tem sacanagem, aquelas coisas, vocês sabem que tem um pessoal que fala disso, né? E muito disso vem dessa época, né, gente, da pornochanchada, que acabava sofrendo muito preconceito, mas que, assim, sem dúvidas, foi um movimento, né, um estilo de lançamento que acontecia aqui no Brasil, que foi muito importante, né, muito relevante para o cinema, e a gente tem várias obras que são dessa categoria, né, desse estilo de pornochanchada. A pornochanchada, inclusive, né, gente, ela poderia se misturar com outros gêneros, né? Então você poderia ter um filme que era uma pornochanchada, que era um pouco mais dramática, ou que era um pouco mais voltada, assim, realmente pra comédia, besterol, né? Aquela coisa mais exagerada, assim.
ou também você tem uma pornô chanchada que era mais voltada para histórias de suspense e de horror, né? A pornô chanchada, ela tinha essa diversificação, sabe? Ela poderia se transformar, e a gente teve vários filmes desse estilo no Brasil na década de 70. Mas esse tipo de lançamento, né, gente, de filmes da pornô chanchada, acabaram meio que caindo, assim, saindo do gosto do público, quando começou a vir para o Brasil aquela coisa, né, da pornografia, de fato, explícita, né, uma coisa mais americanizada que veio pra cá, que era mais exagerada, né, e que não tinha tanto um viés artístico, né, porque a pornô chanchada, por mais que ela tivesse aquela coisa erótica e sensual mais exagerada, assim, ainda assim se tratava de obras artísticas, né, que elas tinham um apelo, assim, um pouco mais sensível, né, tinha aquela coisa que realmente era arte, sabe, não era só sacanagem e putaria, por mais que algumas pessoas ainda tenham esse preconceito, sabe, havia algo ali a mais naquelas obras, diferente da pornografia, que de fato, né, gente, pornografia não é uma coisa artística, é simplesmente aquela coisa explícita ali do ato sexual, e quando isso foi chegando no Brasil, né, acabou que a pornô chanchada, ela foi perdendo um pouco do seu apelo, né, as pessoas foram parando de assistir, e o cinema brasileiro, né, basicamente foi passando por transformações e vindo outros estilos que fizeram sucesso. Mas agora, né, que eu já estabeleci pra vocês do que se trata, né, Grindhouse e pornô chanchada, acho importante também dizer, né, gente, que por mais que esse estilo, assim, de lançamento, ele fosse uma coisa que era mais popular, né, que tava mais na moda no passado, ainda assim eles continuam sendo relevantes nos dias de hoje, né, especialmente quando a gente vai pesquisar sobre cinema, estudar cinema, né, e especialmente, né, falando da pornô chanchada, é essencial pra gente entender o cinema brasileiro, né, e mesmo no exterior ainda existe, né, uma certa tentativa de fazer uma homenagem e resgate para esses tipos de lançamento, né, especialmente a Grindhouse. E aqui eu acabo citando para vocês, né, gente, uma obra que foi feita em conjunto com dois cineastas, né, que é o Quentin Tarantino e o Robert Rodriguez. Eles têm um filme, né, que se chama Grindhouse e que é uma double feature, né, que tem um filme dirigido por cada um dos diretores. Então a gente tem, né, o filme do Quentin Tarantino sendo Death Proof, né, a prova da morte, e a gente tem o outro filme do Robert Rodriguez, né, sendo Planet Terror ou Planeta do Terror. Eles fizeram o lançamento desse filme, né, exatamente naquele mesmo formato de você ter dois filmes pagando um ingresso só, tendo uma experiência só, né? E a ideia do Jonathan Cabré é meio que fazer uma coisa nesse estilo, né? Só que dessa vez mais voltada para o cinema nacional, né? Ou seja, colocando ali filmes que são pornochanchadas do terror. Mas então, né, gente, nesse filme aqui a gente vai ter duas histórias, né, que se chamam Fuque Fuque Supressão, e a outra é A Vingança do Corno Brutal. Só pelos títulos a gente vê, né, que já é uma coisa assim que é bem engraçada, bem trash e que também já tem aquela pegada mais vulgar. E entre um filme e outro, a gente também tem alguns trailers, né, falsos de alguns filmes assim super bizarros e super trashes que eu achei super divertidos. Esse tipo de trailer, né, gente, ele era comum de acontecer, né, nesses lançamentos em Grindhouse, porque a gente tinha entre um filme e outro, né, eles fazendo propaganda dos outros filmes, né, que viriam no futuro. E inclusive, né, no projeto que foi feito em conjunto com o Quentin Tarantino, né, e Robert Rodriguez, eles também acabaram colocando ali, né, trailers falsos de filmes, né, seguindo essa pegada trash, né, seguindo essa pegada dos filmes que eram lançados nesses cinemas de bairro lá na década de 70. Eu achei que foi super legal, né, o Jonathan, ele também ter feito isso aqui, né, dos trailers nesse filme, porque basicamente dá pra gente a experiência de como era estar num cinema desse, né, um cinema de bairro, vendo esses filmes de baixo orçamento, né, que a experiência era exatamente assim. Então eu acho que é muito legal fazer esse tipo de resgate, né, do cinema brasileiro e celebrar essas coisas, né, que por muito tempo sofreram tanto preconceito, né, e tantas pessoas diziam que não tinha nenhum valor. Mas além, né, gente, de toda essa farofada que é esse resgate desse cinema antigo, eu também devo dizer pra vocês, né, que esse filme do Jonathan Cabré acaba também, né, trazendo consigo mais uma história, né, então basicamente deixa de ser um double feature e se torna quase um triple feature, né, que a gente tem três histórias aqui acontecendo. E antes da Grindhouse de fato começar e a gente ter essa experiência, né, de Fuque Fuque Supressão e A Vingança do Corno Brutal, a gente tem uma outra história dirigida por ele, né, que é O Homem do Último Testamento, né. Esse filme aqui, ele já é um pouco mais diferente, né? Ele não tem a pegada de pornô chanchada. Ele é quase como se fosse, assim, uma ficção científica, né? Que também tem uma vibe meio antiga, né? O filme, ele tem aquela tela, assim, meio quadrada, full screen, né? E é preto e branco também. Então, dá uma sensação mais daqueles filmes B de ficção científica que não eram tão comuns no Brasil, né? Era uma coisa mais internacional. Mas ele tem essa pegada, né? E tem uma mensagem, assim, mais voltada para o ambiente, né? E o planeta e o nosso futuro. Então, eu também acho super legal que ele tem esse início, né? Que ele acaba colocando no início,
né, na introdução, ele coloca esse outro filme dele, né, que serve mais ou menos como uma coisa que é mais voltada, assim, para um conteúdo que a gente poderia dizer, né, que ele se mostra mais intelectual, sabe? Que você vê que tem uma mensagem ali mais específica sendo contada. Então eu gosto que ele dá esse gostinho pra gente, né, de uma história que é um pouco mais elaborada, assim, antes dele entrar na farofada, né, que, mais uma vez, eu repito aqui, né, por mais que não tenha uma excelência técnica, né, que não seja aquela história super bem construída e tudo mais, ainda assim acaba sendo, né, uma expressão artística super válida, né, que faz parte da nossa cultura brasileira, né, e que, inclusive, foi uma parte super importante do nosso cinema, né, e que é importante a gente celebrar e entender, né. Então, eu acho que esse filme aqui, gente, é super legal, eu recomendo pra todo mundo, né, e eu acho, inclusive, que é um ótimo início, né, caso você não tenha tanta experiência com o cinema brasileiro, né, e você queira começar a ver mais filmes antigos, né, conhecer mais da pornô chanchada, eu acho que é super legal você começar por esse filme aqui, né, que ele acaba sendo uma obra moderna, e a partir dele você ir buscando outras coisas mais antigas pra você conhecer. Eu acho que esse filme é uma ótima porta de entrada, né, então por isso eu recomendo muito que vocês assistam. E pra assistir, né, gente, tem mais de uma forma, né, você pode comprar o filme pelo site da Simpla, que eu vou deixar o link aqui na descrição, mas você também pode entrar em contato, né, com o próprio Jonathan Cabré nas redes sociais, né, então eu também vou deixar aqui na descrição, né, o link para as redes sociais dele. E eu queria mais uma vez aqui agradecer ao Jonathan Cabré, né, por ter me dado essa oportunidade de vir aqui falar sobre o filme dele, né, no YouTube, tendo esse acesso, né, exclusivo à sua obra. Eu achei que foi muito legal, né, a experiência de assistir. Me diverti muito também gravando, assim, esse conteúdo, né. Eu espero que você também tenha gostado do que eu estou falando aqui sobre o seu filme, né, porque ele é realmente, assim, muito legal. E basicamente é isso, né, gente, que eu tinha para comentar hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né. Não deixem de se inscrever no canal caso vocês não estejam inscritos ainda. Deixo vocês por aqui. Até mais!